Há muito tempo que a gente não conversava sobre semanas de moda e acredito que também porque elas perderam um pouco a relevância. Acho muito interessante analisar o Fashion Week hoje em dia, porque a gente volta àquela discussão de o que é moda. O interessante do Fashion Week, que a gente fica buscando sempre entender o que está acontecendo, entender as histórias por trás dos desfiles, como as marcas vão traduzir as tendências do momento. A gente estava vendo muito a tendência do Quiet Luxury, por exemplo, que era uma tendência do minimalismo, de uma roupa mais confortável, e como as marcas traduziram isso, como essa tendência se desdobrou e evoluiu para essa nova temporada. Então, a gente continua a ver muito minimalismo, a gente continua a ver cores sóbrias, peças atemporais. A gente vai falar um pouco sobre os nossos desfiles preferidos da temporada, que contaram as melhores histórias, que traduziram melhor o espírito do nosso tempo. A gente trouxe muito a questão de ver o desfile como um espetáculo, né? Para você conseguir trazer o seu conceito, a sua mensagem, como que o diretor criativo consegue se expressar sem perder toda a identidade da marca em si. E aí, dentre os nossos desfiles favoritos, a gente teve a Miu Miu, que foi, assim, top 1, né, para gente, e que falava muito dessa beleza na complexidade que a gente vive hoje. Você se deixar sair das caixinhas que a sociedade tenta colocar, né, de conceitos, e você conseguir ser o mais você mesmo possível. Tanto que até antes do desfile, as principais comunicações eram: será que está vindo uma tempestade? E aí, em seguida, vinha o depende do seu ponto de vista. Achei muito legal essa ideia do fim do mundo ou recomeço, porque no próprio desfile da Miu Miu, review do Tim Blanks, que é uma referência da moda, hoje ele escreve para o Business of Fashion, ele estava falando que esse foi o desfile mais livre para Miúcha Prada, e que deu para entender muito que ela estava sendo ela mesma na raiz, vendo quem eram os convidados, como foi produzido, né? Porque tem toda essa questão dos looks que os convidados estão usando também, que vão contar a história da coleção. A Paris Hilton e a Nikki Hilton, que lá no início, quando começou a ser falado sobre influenciadores, sobre It Girls, elas eram as pessoas que traduziam o que era ser uma influencer. Eu achei interessante também que os modelos e guests, influencers que desfilaram na passarela, tava o Troye Sivan, a Gigi Hadid, que a gente já conhece o estilo de beleza deles, e dentro desse styling, dentro da estética que foi construída na coleção, eles estavam descaracterizados do personagem que eles geralmente são. Realmente todo mundo estava a gênero no styling da passarela. E ela também conseguiu trazer a garota Miu Miu ali com muitas camadas. Essa complexidade do ser mesmo, a gente tem muitas camadas. Que ela conseguiu trazer isso no styling também. Então ela misturou muito o esportivo com a alfaiataria. Isso faz parte, né, dessa complexidade do mundo que a gente vive hoje. Então, para mim, assim, foi incrível. Ela trouxe uma estética que era bem anos 90, que é o que a Miu Miu já vem construindo, né, nas redes sociais, e acho que a Miu Miu está sendo uma das marcas que está conseguindo se reinventar e chegar com um gás mais forte. Era dos anos 90 mesmo, lembra uma Hollister, lembra uma Abercrombie, mas ela descaracterizar o gênero na passarela mostra que é uma nova versão disso, uma revisão de toda essa estética dos anos 90, quase como uma redenção, né? Número 2, ficou assim, foram os nossos preferidos, foi o da Chanel. Eu, pessoalmente, amo a Chanel, por mais que ela não conte histórias revolucionárias, do oposto, né, do que a Chanel era, que era uma mulher muito revolucionária, um pouco desse soft power, que é uma mulher que ela tem força, ela tem uma imponência, mas não é uma força sem regras, assim, é uma força dentro de um objetivo, é uma força dentro de um propósito, e eu acho que é isso que a Chanel traz. Ela traz uma história muito consistente na comunicação, nas campanhas, na escolha das modelos, né? Ele é um desfile puro, ele é um desfile simplista, mas que ele traz toda essa potência que na realidade é o ser, né? A gente vivendo a roupa consegue trazer essa potência. Às vezes o maior trabalho é o de parecer fácil, e eu acho que é isso que a Chanel faz. Foi uma roupa super resort, super confortável,
bem floral. O próprio backdrop, a cena do desfile era o balneário francês, que era onde a Chanel também passou o verão dela. Trazer esse floral, esse embellishment, acho que foi impecável, assim, foi um desfile maravilhoso para mim. Puxando o gancho, né, ser, né, é um ser complexo, mas você consegue descomplicar isso. Então, isso também foi uma mensagem que eu senti muito no da Chanel. E essa simplificação em você apenas ser você mesmo, sabe? Sem muita regra, sem enrijecer muito as coisas. Sentindo um geral que teve muito esse discurso de você ser livre para ser quem você é e deixar o outro ser livre para ser quem ele quiser também, sabe? Espectro que vai um pouco a mais do que as roupas, que é a beleza, o lifestyle no geral, como a pessoa está vivendo, olhar um sapato, olhar um acessório, uma bolsa. Eu acho que a Chanel, ela sempre vem muito criativa nesse sentido. Ela traz uma toalha, ela traz um óculos de sol. São coisas que são também estratégia de mercado para deixar a marca mais acessível para as pessoas. Mas eu acho que isso agrega ao universo da marca, essa fantasia que a marca tem que criar para as pessoas passarem a desejar ela. Acho que isso também é uma coisa que é fácil de ser traduzida depois para o resto do universo das marcas. Então, se a Chanel vai permitir que se traga uma cadeira de praia, tá na praia de uma maneira fashion, sofisticada, refinada, o resto do social media, o resto dos influenciadores, o resto da marca também vai permitir trazer esse contexto praia. Acho que a praia é sempre algo que tem que ter muito cuidado. E como a gente eleva isso, né? Exato, exato. E aí o terceiro foi o da Louis Vuitton, foi mais a mensagem que o desfile trouxe, né, que é dessa mulher Louis Vuitton, que ela se veste para si mesma, que ela tem a confiança de governar o próprio mundo. Ela não precisa governar o mundo inteiro, mas ela precisa ser confiante, descobrir quem ela é e conseguir se expressar, conseguir ter um lugar, ocupar o lugar dela no mundo, sabe? Gostar tanto de si ao ponto de querer ser vista. E eles trouxeram esse equilíbrio tanto com peças mais estruturadas, né, que mostra essa confiança, essa força de você ser diferente, quanto com peças bem fluidas, que a maioria dos desfiles também trouxe, que é você levar essa vida, esse seu ser com mais leveza, sabe? Eu achei, assim, incrível a mensagem. Eu gostei mais da mensagem do que das peças em si. O desfile da Louis Vuitton, desde o momento que a gente começou a conversar sobre ele, para mim foi o desfile que ficou na minha cabeça e eu fiquei tentando pegar mais alguma nuance. Ele trouxe muito essa questão do high-low, que sempre é uma máxima da Louis Vuitton, assim, de trazer uma t-shirt com uma saia bem pesada, trazer uma bota com uma regata, no sentido, assim, do peso das coisas. Isso eu acho que é muito Louis Vuitton, que essa história viajante, futurista, que o Nicolas Ghesquière traz, é bem interessante. Ela foi precursora de alguns movimentos dentro da moda hoje. Essa ideia bem futurista, que depois veio o Balenciaga, uma marca inteira para contar essa história. E eu acho que uma coisa importante para a gente olhar nos desfiles é as diversas camadas de como ele é construído. E o desfile da Louis Vuitton, ele foi construído dentro de um balão, que era muito do início da Louis Vuitton. Eles faziam malas de viagem e depois entravam num contexto que era bem férias, que era bem viagem, ir para um outro lugar. E o balão traz essa ideia sonhadora de ir para um outro lugar. Eu estou aqui, estou partindo para algum outro lugar. E dentro das imagens mesmo do desfile, fica uma imagem psicodélica, assim, porque ela fica uma imagem com esse laranja que é de dentro do balão. Ela traz esse acabamento diferente para a imagem. Na outra coleção, que é a do Pharrell Williams, ele também traz isso, essa atenção à imagem. Eu amo a Louis Vuitton porque a Louis Vuitton traz essa atenção para a imagem, para as campanhas, para os filmes que saem, sempre mantendo essa máxima do DNA viajante da Louis Vuitton. Então, acho que foi realmente um desfile lindo. Foi um dos primeiros desfiles que também trouxe essa leveza, né? Geralmente era um desfile mais pesado, claro que por ser também o desfile de verão, ele também traz algumas peças mais fluidas, mas a Louis Vuitton geralmente é super rígida
e aí agora também deu uma suavizada. Acho que foi uma temporada bem suave para a maioria das marcas, né? Sim. Quarto lugar, Stella McCartney, que sempre está no nosso ranking, porque a Stella traz essa mensagem da moda sustentável, do diretor criativo como um pesquisador também, de encontrar alternativas para a moda, para trazer mais informação para as pessoas. Esse desfile foi simples, foi elegante, ele trouxe o foco para a sustentabilidade, mas ele trouxe o foco para a sustentabilidade, para o mercado da sustentabilidade. A Stella montou um mercado na própria passarela do desfile, em que ela convidou os jornalistas e os convidados depois a conhecerem outras marcas pequenas que estão fazendo grande diferença no mercado da moda sustentável. No mercado da moda, né, e a sustentabilidade é um must, mas poucas marcas estão fazendo, né, um ponto de atenção é que foi um assunto muito comentado nas últimas temporadas, mas nessa não teve tanta força. Foi um desfile também chique, refinado, sofisticado, para homenagear a família dela na música, então teve muito terno preto, muita roupa com essa cara roqueira, principalmente, né, pelo pai dela, que é o Paul McCartney. Ainda trouxe também um toquezinho assim de boho, né? Também faz parte da essência dela ali. Então é muito legal porque teve várias marcas que revisitaram o passado delas, a essência delas, para trazer alguma coisa nova para esse desfile. E até a Stella, assim como as outras que a gente estava falando, ela tratou muito sobre liberdade. Então teve muitas peças dela que abriam assim e pareciam paraquedas. Era como se você conseguisse voar ali, sabe? Então, a partir do momento que você cai, você é livre. Eu achei isso incrível. Ao longo do tempo, está sendo mais sobre a essência do que sobre a tendência em si. Cada um buscando a sua singularidade, o seu repertório de vida, a sua verdade mesmo sobre o mundo, para conseguir expressar isso de uma maneira única nos desfiles, né? E a mensagem que é o que vai fazer a diferença dentro do mercado, né? Então, o consumidor ele vai, por exemplo, 2 camisas brancas, mas o conceito de uma marca vai tocar ele de um jeito diferente do que de outra marca, e isso pode ser feito na comunicação em geral. Então, por exemplo, se a Stella traz a questão da fluidez, das raízes, da essência da família dela, e a Louis Vuitton traz essa coisa um pouco mais viajante, um pouco mais futurista, qual que vai tocar mais? Então, é a partir dessa sensação que a marca te causa que você vai escolher ali qual que vai representar o seu ser. E fazia tempo que a gente não conseguia ter insights tão produtivos de desfiles. Quando a gente tem um mercado que está saturado, com muita coisa acontecendo, muita informação, a gente volta para lugares que são seguros para a gente buscar essas referências. Acho que os desfiles trouxeram muito isso, por serem os maiores criativos do mundo hoje, que estão à frente dessas grandes marcas. Para finalizar, né, fica a importância de criar essa comunicação, de criar esse efeito buzz e de contar essas boas histórias, pensar fora da caixa, esse tema do legado, como as marcas agora vão ter que pensar no legado, em como a moda vai continuar. A Sarah Burton saiu da Alexander McQueen, a Virginie está fazendo um bom trabalho na Chanel, mas não será para sempre. A Gucci acabou de mudar de diretor criativo e está gerando muita especulação, muita dúvida sobre o futuro da marca, criativo, né? A própria Stella McCartney também já tem que começar a pensar numa sucessão, em quem vai seguir o caminho dela. Isso é uma coisa muito importante para a gente ir pensando, né? A própria Miúcha Prada, na Prada já começou a sucessão com o Raf Simons, na Miu Miu também está começando a um pouquinho alargar o osso. Então, o mercado ele vai mudar muito, as referências vão mudar muito, e acho que é sobre isso, né? Essa metáfora da Stella de um paraquedas caindo, sobre a gente aterrar, buscar as próprias referências e quem vão ser as novas pessoas, os novos protagonistas dentro desse mercado da moda. O meu destaque vai para o Jonathan Anderson, que é o designer hoje da Loewe, que ele tem a J.W. Anderson também, que vem fazendo peças que são cômicas, como a sandália do balão, que todo mundo deve ter visto aí nas redes sociais,
como o vestido que tinha uma flor vermelha. Ele cria peças que são muito statement, artísticas e que brincam um pouco com esse status da moda de criar imagens figurativas que ficam no nosso imaginário. Ele consegue criar propostas diferentes, ganhar mercado, conquistar fãs. E eu acho que essa ideia do conceito de desfile volta com tudo. O desfile dele, ele criou uma galeria com peças de arte, quase como um museu de esculturas, fazendo alusão que as peças dele são artísticas e que são quase peças de museu. Então, se por um lado a gente tem uma moda minimalista, que traz peças que são atemporais, esse guarda-roupa funcional, a gente tem um outro lado de moda que traz peças que são icônicas, statement, que trazem muito a atenção e criam imagens. Até o desfile da Dries, ele fala justamente disso, né? Que ele fez um ato rebelde contra esse minimalismo. Então, ele trouxe a figura do pavão como tema, assim, do desfile, que é justamente para fazer as mulheres elegantes, que às vezes estão muito presas numa caixinha do Quiet Luxury, por exemplo, conseguirem abrir as asas delas e explorarem mais essa questão das cores, das estampas, e serem mais livres nelas mesmas, sabe? E falando em storytelling, assim, um que chamou muita atenção também, foi o da Dior, que foi até uma parceria com uma antropóloga, assim, o conceito do desfile, que ela trouxe a figura da bruxa. Em muitas comunidades, a bruxa ela era vista como aquela mulher rebelde, aquela mulher de pensamento livre, enquanto na comunidade alpina, ela era vista como uma líder que incorporava muitos papéis ali naquela comunidade. E foi isso que a Dior trouxe vários papéis da mulher ali para o desfile. Então, tinha a mulher executiva, artesã, e tudo isso trazendo esse aspecto da bruxa. Então, que a história foi contada, assim, em relação às estampas, às cores, ela trouxe muito gótico, mas também teve essa estrutura e essa fluidez, a transparência, também foi incrível para a gente ver. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também dos nossos insights, dos desfiles, e em breve a gente volta com mais insights, com mais mergulhos, para dar esse refresh criativo, que acho que é tão importante para a gente, que trabalha com criatividade, que trabalha com moda, a gente mergulhar, entender da essência das marcas, entender o que o mercado está falando, para a gente ter as nossas próprias ideias, criar também livremente, e seguir com conceitos de marcas mais fortes ainda. Um beijo e até a próxima. Beijo!